Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidades se encontram por aqui. E hoje eu tô aqui com o Guilherme Augusto para nós trocar, falar sobre um assunto muito interessante. Buenas, Jaziel, buenas, galera. Que alegria mais uma vez nós estarmos aqui. E qual é o assunto de hoje, então? Quem nunca percebeu aquela pessoa usando uma pulseirinha colorida, umas pedras diferentes, um galinho de arruda do lado da orelha, qualquer coisa desse tipo de crendices, de cultura ou de qualquer outra coisa. Superstições, tudo isso que vem lá da antiguidade, do tempo da avó, do vô, da mãe, do pai, que a gente vai trazendo isso para dentro da nossa cultura e muitas vezes, trazendo o mal para dentro da nossa casa. Desde a planta que se plantou na porta da casa para tirar o mal olhado, até o sal grosso que é colocado para isso, por A ou por B. E já vamos começar aqui, Não é pecado em si o item, mas muitas vezes o propósito do porquê existe aquele item. Então, a intenção do coração. Né? A intenção do coração que a gente cansa de falar aqui. O assunto do Bicast de hoje é sobre amuletos, é sobre superstições, é sobre o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse tema que nós encontramos em várias histórias da Bíblia Sagrada. O que caracteriza um amuleto? O que faz disso, um erro? Fala pra nós aí, Gui. Vamos lá, então. O que caracteriza quando a gente usa, uma pedra da natureza ou qualquer objeto, inanimado, e acredita que esse objeto inanimado pode nos trazer algum benefício espiritual ou alguma bênção, ou alguma proteção, Então isso é como se fosse um amuleto. E geralmente é algo cultural, Sim. Algo histórico que vem às vezes de família já, E muitas pessoas nem sabem, por que fazem, qual é o motivo que fazem, mas sem prova científica nenhuma, E somente repetem aquilo ali. Sem nenhuma prova científica e muitas vezes sem nenhuma base bíblica, para tal assunto, porque hoje a gente tem muitas coisas que eu digo assim, a lei ampara algumas coisas e que a Bíblia não ampara, Então, assim, entre a lei e a Bíblia sempre vai ser superior. Entre a ciência, algumas coisas que a ciência vai determinar e a Bíblia determina de outra forma, eu vou ficar com a Bíblia, claro, com a interpretação correta, com a revelação correta. Mas, basicamente, quando a gente tem alguma coisa que vai transferir o poder de Deus para o poder naquele objeto, aquilo se torna um amuleto que está substituindo a proteção ou o cuidado ou aquilo que era para nós confiarmos em Deus. Isso nós vamos encontrar em algumas partes da Bíblia Sagrada, mas eu quero já trazer a reflexão aqui para você que está nos assistindo. Será que você já passou por isso? Viu alguém usando aquele colar que tem um símbolo ali para tirar o mal olhado? Ou aquela pedra que, em tese, tira as energias ruins e filtra? O filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos. É tanta coisa que a gente, eu não consigo memorizar uma única coisa. Mas, quem sabe você, independente da religião que você segue, você tem aí alguns desses amuletos e crê que isso pode mudar alguma perspectiva do seu dia a dia, Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso, O porquê, porque todas essas coisas foram criadas e são da natureza de Deus. Isso não podemos discordar. São criação, está dentro da criação de Deus, que é a natureza, que ela vai produzindo vida e produzindo várias coisas desde a antiguidade. O problema, muitas vezes, que a gente sempre vai repetir aqui, é o porquê que você está usando. Qual é a intenção de usar aquilo. Só que aí vem um detalhe, Gui, que eu quero trazer para o assunto aqui, e quando isso não é intencional? Porque muitas vezes eu tô fazendo porque minha mãe fazia, porque a minha avó fazia, porque eu olhei na casa lá do meu patrão e tinha uma coisinha lá nesse tipo. Quando não é intencional, será que a gente tem que buscar, conhecer o porquê das coisas? Vamos começar com a Bíblia,
conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas às vezes as pessoas acham, né, tem essa, né, essa desculpa em dizer que, não, mas eu não sabia, ou tipo assim, eu acredito, mas se não tiver também não tem problema. Mas eu tava pensando numa análise assim, por exemplo, eu tomei uma multa há pouco tempo, porque eu passei em cima de uma faixa zebrada. E eu não me lembrava que isso era um crime. Mas lá no Código Brasileiro de Trânsito tá escrito que é um problema, que é uma infração quando eu passo por cima, né? E vai me dar lá pontos e um valor que eu vou ter que pagar que é muito alto, até fiquei muito triste, inclusive vou tentar recorrer, mas eu errei. Agora, por eu não saber dessa lei, ou por eu não lembrar dessa lei, não quer dizer que ela não vai entrar em vigor pra mim. Não quer dizer que, né, não Ou vai seja, fazer... a ignorância não salvou. A ignorância não salva. Então, por isso que nós, como cristãos, né, nós que acreditamos, né, na palavra, nós precisamos conhecer. E eu acho que talvez a gente vai citar várias vezes, né? Mas tem aquele versículo que fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que é muito disso, né? As pessoas, elas vêm para Cristo, elas têm uma vida renovada, elas se batizam, elas querem realmente, né, ter uma vida com Cristo, elas deixam os pecados para trás, mas às vezes algumas coisinhas, né, alguns amuletos, algumas superstições, algumas culturas que que elas rompem os conhecimentos, a sabedoria bíblica, né, os valores daquilo que a gente aprende na Bíblia. E então a gente tem que estar sempre acreditando que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente acredita, precisa ter um crivo, precisa passar por dentro da palavra, né? Como tu falou antes, né? A gente precisa acreditar, né? Claro, tem a questão da ciência, tem a questão da palavra, a gente acredita em, né, mais nas coisas, né, científicas, nas coisas plausíveis, nas coisas com prova, né? Apesar que o evangelho é a partir da fé, né? Mas nós acreditamos verdadeiramente na Bíblia, né? Mas nós também fazemos um culto racional, né? Sim. A Bíblia ensina um culto racional. Então, quando a gente começa a trazer crendices, superstições, né, amuletos para dentro da nossa vida, e a gente vê pela palavra, nós às vezes estamos abrindo uma brecha, né, para que o mal entre, na verdade, né? E não ao contrário. E não ser beneficiado. Sim, nós temos, né, vários exemplos na Bíblia, lá em Êxodo, falando, não terás outros deuses, maldito homem, em Jeremias, falando maldito homem que confia no homem, ou, né, Salmo 115, vai falar que são semelhantes a eles os que fazem a todos os que nele confiam. Ele vai falando sobre várias partes de altares, sobre deuses, sobre amuletos que são criados. E até lembrei agora de uma pregação, acho que foi o Juninho, o pastor Júnior aqui da igreja, que falou sobre a vida de Josias, uhum. Que quando ele começou a reinar muito cedo, era uma criança, e ele teve ali vamos dizer, a expertise, a experiência, a sabedoria de deixar tudo aquilo que era errado e começar a fazer o que era certo. E eu lembrei também, uma palavra que eu gosto muito, de Ezequias. Ezequias, o pai dele, Acás, tinha vários altares a outros deuses, a outros reis. Primeira coisa no reinado de Ezequias, ele vai parar tudo que estava acontecendo e dizer, eu vou lá. Foi na casa de Deus, na casa de oração, restaurou a casa de oração e voltou e destruiu tudo aquilo que o seu pai tinha deixado. E tem muitas pessoas que, mas era do meu pai. Não vai trazer efeito nenhum pra minha vida espiritual, porque eu não acredito nisso. Era algo do meu pai, eu quero lembrar dele. Sim. Você não precisa de um amuleto que o seu pai usava pra lembrar dele. Você pode lembrar ele de todas as outras recordações. Porque como, né, tu bem falou na fala anterior, que aquele amuleto, quem sabe, vai abrir uma brecha para que o inimigo vai ter uma oportunidade, né, de falar contra ou de ter alguma coisa sobre isso, né? Mas, principal, a Bíblia, ela em vários pontos relata que a gente tem que adorar um só Deus.
Então, sim, eu ia falar um pouco sobre isso. E até se a gente olhar nos 10 mandamentos, né? Não terá outros deuses. E é claro que hoje a gente vive os 2 mandamentos, mas dentro os 10 mandamentos estão dentro, desses 2, Perfeito. né? Que é amar o próximo como a si mesmo e amar Deus, né? Acima de tudo, acima de todas as coisas. E falando até nessa questão da idolatria, às vezes, o que eu entendi, assim, como principal, que a gente fala muito, assim, os deuses de Baal, tu falou também dessas pessoas que começaram uma história e, opa, agora eu tenho uma conexão com Deus, eu vou jogar tudo fora. Gideão também, né? sim. Corta lá Boa os palavra. altares. Mas, pensando nessa questão da idolatria, antes eu tinha muito, não, os deuses de ouro, né? Falar o bezerro de ouro, né? A gente lembra muito disso, né? A gente lembra das estátuas, de várias coisas como idolatria. Mas às vezes as pessoas tratam Deus como idolatria porque elas querem um Deus só para receber algo em troca, só Sim. em benefício próprio. Né? E elas não pensam que é uma via de mão dupla, né? E na verdade nós, né, que ganhamos o principal, que é a salvação, e por isso que nós louvamos, nós adoramos, nós teríamos que dar muito mais a Deus, né? Mas na verdade a gente não consegue, a gente recebe. Mas as pessoas querem colocar Deus numa caixinha, querem colocar Deus num amuleto, né? Ou melhor, pra exemplificar bem, o gênio da lâmpada, né? A lâmpada vai ali, esfrega, sai Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, né? E às vezes a gente vive nesse amuleto, nessa idolatria de pedir a Deus só o que, né? Na verdade, nos comunicamos só para pedir, né? E fazemos de Deus o nosso próprio ventre, no caso, a nossa própria vontade, né? Sim. A gente só quer... A gente até, às vezes, bota esses amuletos, bota o sal, bota a pimenta, bota, às vezes, uma coisa para proteção e tal, mas o objetivo principal é colocar o nosso orgulho, as nossas vontades, né? Tipo assim, eu sou o centro da terra, né? E agora, né, Deus não é soberano. E até é legal, interessante falar isso, né? Porque quando a gente coloca que eu preciso de uma proteção, né? Qualquer um desses amuletos, de uma pedra, de um cristal, que seja pra me proteger, será que eu não tô tirando a soberania de Deus? Deus não é soberano? Total. Então, é importante, né, que a gente tenha ciência disso, né? Sim. Que a gente tenha o conhecimento e procure na palavra, né? A palavra, ela realmente liberta, né? Quando a gente fala em superstição, eu já venho direto pra o que é passado de geração em geração. Porque superstição tu não aprende na escola, né? Se aprende pelo network, Sim, né? sim. Pela conversa alheia, mas não é algo que vem de um livro, não é algo que vem da ciência. E tem algumas coisas que são... Existe uma palavra adequada pra isso, que quando é um aprendizado, que ele é de cultura pra cultura, de pai pra filho, ele tem uma palavra específica que eu não tô trazendo a memória agora, mas basicamente, existem coisas que são ensinamentos, por quê? Porque é uma crendice de algo que dá certo, né? Um exemplo bem claro aqui, a minha avó, desde o tempo da minha avó, e minha avó já tem seus 83, 84 anos, eles tinham o conhecimento de que o chá de Marcela era bom pra dor de cabeça. Eles faziam um travesseiro de Marcela, né? Marcela, uma planta, uma flor ali, algo do tipo. Mas isso é algo que se fazia e dava certo. Tá, tudo bem. A ponto de que eles colocam a Marcela ou qualquer outro artifício disso como um amuleto, isso toma o lugar de Deus, isso vira um amuleto. Soberania de Deus. Mas até que ponto a gente entende, tá, mas Deus fez isso. Esse chá veio de Deus também, foi da criação de Deus. E entender que isso tá em benefício meu e eu posso aprender e usufruir disso porque Deus me deu essa oportunidade, não seria um erro, não seria um amuleto. Mas o que eu quero, né, eu trouxe toda essa história, porque o que eu quero trazer aqui é uma reflexão. Muitas vezes a gente tem que se perguntar o porquê das coisas. Boa. Porque não é o porquê o fulano falou que fazia assim e dava certo, mas o porquê disso. Por que o chá é bom?
E eu tenho algumas pessoas aí que são muito contra o chá e outras que são muito a favor, né? A minha avó, os tempos mais antigas, tem um chá pra cada coisa, né? Dor de barriga é um chá, dor de cabeça outro chá, tá com isso é um chá aqui, um chá ali, esse bebe quente, esse bebe frio. Tem chá pra tudo. E tem outras pessoas que são um pouco contra, porque o chá, a pessoa não vai saber administrar a quantidade certa, a dosagem certa, tudo mais, enfim. Mas é se perguntar o porquê. Tá, eu vou tomar esse chá por quê? Não, porque a gente já tomou, deu certo. Mas às vezes pode ser uma crendice, pode ser uma superstição, né? É o bate na madeira. Quem nunca ouviu falar isso? Que é pra não dar azar? Eu nem sei exatamente o porquê das coisas. São Longuinho. O São Longuinho. Perdeu alguma coisa? Pede pro São Longuinho. Já vi crente fazendo isso. Pasmem, né? Já vi pessoas cristãos que acreditam em Deus falando pra pedir pra São Longuinho quando perdeu alguma coisa. Por que eles fazem isso? Porque estão repetindo algo na sua mente que não entendem o porquê. Então acho que é muito importante nós entendermos o porquê das coisas antes de nós repetirmos um hábito ou fazermos alguma coisa desse tipo, né? Sim, e até agora tô falando nisso, me veio a memória a questão do Egito, que precisou de uma geração toda, né? Sair do Egito, ir pro deserto. E ficou dentro, mesmo que eles já tinham saído do Egito, tinham sido libertos, mas a mente deles ainda era escrava, né? E eles continuavam tendo os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, reclamando, né? E eles não conseguiram alcançar a Terra Prometida, não conseguiram alcançar o objetivo de vida deles, porque eles ficaram presos ao passado. E querendo ou não, é isso. A pessoa está presa àquilo, a uma cultura, a um jeito, e talvez ela não entende por que ela faz, ela só repete, né? Sim. E ela não consegue viver algo novo de Deus, viver o novo de Deus, ou até se libertar, né? Desses hábitos ruins, dessas superstições, essas crendices que contrariam a palavra de Deus, né? Sim. Elas contrariam o evangelho, né? E são perigosas, né? O apóstolo Paulo, né, vai falar que se comer carne escandalizar, a gente para de comer carne. Então, verdade. Assim, dependendo do que tu tá fazendo, se tá escandalizando, para de fazer, né? Será que... E eu tô cheio de será hoje porque é uma coisa muito reflexiva, porque Sim. é aquela uma história... linha tênue, né? É aquela história de que é pecado aqui, mas não é pecado, mas é muito mais de como você se porta diante disso. Mas tem muita gente que, vou plantar uma planta, uma espada de São Jorge na frente de casa pra tirar o mal olhado. E é esse o motivo dela ser plantada propositalmente na frente de casa pra isso. Ou um galinho de arruda pra ter dentro de casa porque ele filtra as energias, ou ele isso, ou ele aquilo. Tem toda uma simbologia das coisas. E às vezes, eu já escutei, e por isso eu repito aqui, de algumas pessoas cristãos que se dizem confiar totalmente em Deus. Não, mas isso não vai fazer mal. Porque parece que a gente tá dando uma ajuda pra Deus, né? Sim. Não, é que Deus, ele protege a minha casa, mas ele me deu a espada de São Jorge pra me colocar aqui pra evitar uma olhada. Tá, mas é a planta ou é Deus? Né? Não, Deus ele protege a minha casa, mas é que assim, tem uns espíritos ruins que eu tenho que colocar um cristal aqui dentro da minha casa que vai filtrar. Né? É inveja. Pra inveja não me tocar, né? É aquele negócio de... acredita na Bíblia, né? E não consegue entender que... Não entende, na verdade não entende. Sim. O evangelho. Não tem como alguém que crê nessas coisas, né? Numa planta, num cristal, ter entendido o sentido do evangelho, né? Porque é somente em Cristo, né? Não, até falando a questão dos signos, por exemplo, que eles designam um caminho. Sim. E talvez algumas superstições ou alguns amuletos vão te designar um caminho. Mas o que a Bíblia diz? Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. E as pessoas querem inventar ou tentar se proteger, mas na verdade estão saindo de Cristo, né? Estão se afastando de Cristo com essas pequenas coisas, né? O que tem de gente... grandes coisas. O que tem de gente escolhendo namorado com base no signo, escolhendo sócio com base no signo. Eu vou olhar o meu horóscopo aqui pra saber o que o meu signo tá dizendo hoje, pra saber se eu vou fazer tal decisão ou não.
E esquecendo, né? Deixando Jesus de lado, muitas vezes. Crente, por favor, cristão, se você acredita em Jesus na Bíblia, signo não existe, por favor, horóscopo não existe. E até, se a gente olha ali a Bíblia, pá, mas existem profecias. Existem profecias, mas não tem como as estrelas, né, te dar características. Quem te criou foi Deus. Literalmente os astros, né? Os astros, isso, porque os astros são uma criação de Deus também. E se a gente parar para pensar, a gente está tirando o lugar de Deus, a soberania de Deus, e é muito perigoso, é muito perigoso. É muito importante, né? E quem sabe alguém já tá se corroendo lá pra vir aqui puxar a nossa orelha, né? Porque a gente tá falando muito sobre objetos, sobre plantas e tudo mais, mas é muito importante que a gente não tá demonizando esses objetos. Não. Muito antes ao contrário, né? E são todos criação de Deus. Veio da natureza, é de Deus. Deus, ele está na natureza por ser sua criação, mas ele não é a natureza, né? Como muitas vezes a gente fala assim, mas é o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Árvore, sei lá, tudo mais que se coloca como Deus. E o ser humano, desde sempre, ele tenta fazer isso, por quê? Porque ele quer trazer um Deus que ele é intocável, imensurável, quer trazer para algo que ele pode dimensionar. Tangível, algo tocar, que seja tangível, né? algo que possa tocar, que eu, não, porque quando eu sinto o sol, realmente, quando eu sinto o sol, eu sinto Deus. Mas por quê? Porque o sol é uma criação de Deus. E Sim. Deus está em todas as coisas, mas ele não é aquela coisa, né? Então, assim, antes de demonizar alguma coisa, é entender, né, ter esse conhecimento que isso não é um amuleto. A gente não está transferindo Cristo para aquilo, né? Cristo é o criador, Deus é o criador da planta, mas ele não depende da planta para ser Cristo. Se não tiver o galinho de arruda, ele continua sendo Cristo. Se não tiver qualquer coisa, ele continua sendo, né? A glória de Deus está sobre toda a terra, né? Exato. A gente não pode prender ela num lugar só, né? E até a gente vê nas nossas gerações, eu acho que é uma coisa que vem de uns anos para cá, essa questão da energia, da espiritualidade, de querer ver espiritualidade nas plantas, energia das pedras, energia da natureza, né? E por que é uma linha tênue, né? Porque eu também, por exemplo, eu tenho alguns momentos de contemplação olhando pro mar, mas eu sei que o mar é criação. Exato. Eu sei que o mar é criação e o principal é que Deus é o criador. E quando eu olho para a imensidão do mar, eu adoro a Deus, né? Eu consigo contemplar a Deus na criação, mas eu não posso adorar a criação, eu não posso contemplar somente a criação e esquecer do Deus, né? Não faz sentido retirar Deus dessa equação. E às vezes as pessoas querem ter poderes, querem ter uma espiritualidade, né? Através da energia, do lugar, da natureza. Mas não, a gente sabe que só tem um caminho, né? A gente sabe que é muito mais simples, né? Às vezes eu acho que até a questão do extraordinário. As pessoas querem o sobrenatural, né? Querem ter uma experiência, mas a gente encontra Deus aonde? No ordinário. É no dia a dia. E é claro que Deus age no sobrenatural. É claro que Deus age no extraordinário. Até a questão ali a gente vê a sombra de Pedro, né? Que a sombra de Pedro curava, mas era Deus que curava através da sombra de Pedro. E a gente não pode usar um acontecimento desse para dizer que sempre vai ser assim, né? Não, agora porque a pedra saiu água, quer dizer que agora sempre vai sair água da pedra. Quer dizer que se a sombra de Deus de Pedro curou, quer dizer que agora a gente tem que fazer um culto para a sombra de Pedro, né? Agora quer dizer que a mula falou, agora... Toda mula é sagrada agora. Tudo que é um ato sobrenatural, fazer com que isso se torne rotineiro, não. Porque o Espírito Santo, ele realmente, ele age de formas que a gente não imagina. Se a gente olhar a Bíblia, as coisas que acontecem, né? Homem dentro de baleia,
Se a gente vê a criação, o dilúvio, o mar se abrindo, né? A gente acredita realmente que tudo isso aconteceu. Mas a gente não pode dizer que isso vai acontecer sempre, né? A gente não pode ficar esperando que na nossa vida, não, eu só acredito em Deus se eu for ir pro trabalho e meu carro voar, né? Coisas sobrenaturais. Não, a gente precisa ter um Deus no ordinário. E quando é necessário, e quando Deus, né? Porque é no tempo de Deus e não no nosso, daí sim algumas coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas a gente não pode viver pra isso, né? Sim. A gente não pode viver sempre pensando nisso. É muito importante, né, nós entendermos e não substituirmos, né, Jesus, não substituirmos Deus por essas coisas, por esses amuletos, porque a gente vai estar transformando a criação dele num amuleto para substituir a sua poderosa, né, ação extraordinária na nossa vida. Mas a gente tem que entender também que o extraordinário ele acontece, sim, quando precisa acontecer, mas o ordinário é muito maior o tempo, né, de nós estarmos com Deus no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Há pouco nós gravamos um episódio, né, com o pastor Sandro Cruz, onde nós falamos muito sobre oração e a importância da oração no cotidiano. Não orar só no extraordinário, né? Sim. Hoje, descobriu um câncer na família, agora nós vamos se ajoelhar todo mundo e vão fazer uma corrente de oração. Tá, mas é uma coisa extraordinária. É fácil de todo mundo se unir numa coisa extraordinária. Mas em algo do cotidiano, a gente deixa Deus fora da equação. Então isso acaba sendo um problema para a gente trazer deixar uma porta de entrada para outras coisas pequenas do nosso dia a dia que tomem a presença de Deus e até o nosso entendimento de que o poder que Deus tem na nossa vida. E até um pouco de idolatria, né? Porque daí eu só procuro Deus pro milagre. Sim. Mas o relacionamento diário que Deus é relacional, né? De pai para filho, de filho para pai. Daí a gente não consegue agradecer, a gente não consegue falar com Deus nas coisas simples, nas coisas ordinárias, e só queremos o sobrenatural, né? Eu sempre gosto de trazer a história, né, do salmista Davi, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele também tá falando sobre isso, né? Porque ele tá falando, olha, eu não preciso de nada que substitua o meu Senhor. Quando ele fala que de nada tenho falta, é o mesmo que nós hoje olharmos e falarmos assim, não, o Senhor é suficiente na minha vida. Eu não preciso de uma ajuda de uma planta, de um amuleto ou de um ritual, vamos dizer assim, porque nós viemos de uma religião, né? Nós estamos nessa estruturação que a gente vai tendo, né? Martinho Lutero foi o primeiro a trazer essa reforma, nós estamos nos reformando, né? Dessa liturgia, dessa religião, porque de certa forma fomos ensinados, né? Principalmente as pessoas mais antigas, de que existia um modo de receber a oração. Você tem que fazer isso, 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 e vou exagerar um pouco aqui, não me julguem pelo meu exagero, mas basicamente um São Longuinho. Dá 3 pulinhos e tu vai achar. Era mais ou menos isso que nós somos ensinados, né? Não tô exagerando, é claro, né? Não é isso, não deveria ser isso, mas existia ali um meio de alguns passos que eu tenho que dar para que Jesus me atenda. Quando na verdade não é isso, né? Jesus ele não está no final de um caminho religioso, ele está a um passo de uma oração sincera. Então, quando nós colocamos esses amuletos para chegar até Cristo, nós estamos mostrando que, olha, tem um caminho aqui que eu criei, né? Isso, um ser humano, eu tô te dizendo que o caminho é esse aqui. E na verdade muitas vezes não é. E aí volta o que nós falamos antes. Você tem se perguntado o porquê das coisas? Isso é uma comprovação bíblica, científica, ou, né? Existe um parâmetro na Bíblia para que você acredite nisso? Ou você está falando isso porque alguém te desenhou dessa forma? Então, nós estamos tirando Cristo e colocando, não, mas é que o meu pai me ensinou assim. Não, mas é que a minha mãe me falou assim, o meu pastor me ensinou assim, a igreja que eu pertenço me ensinou assim, mas muitas vezes não é algo bíblico, não é algo que Jesus nos ensinou assim. E Jesus, ele nunca, vou mais uma vez exagerar, mas ele nunca nos preparou para estarmos inseridos em uma religião. Ao contrário, ele nos ensinou para um reino, um evangelho que ele veio nos trazer, mas não uma religião fixada em alguns pontos, né, em algumas leis que fecham
e diz, ó, é só assim que tem direito à salvação, à cura, ao milagre ou qualquer coisa. Não, Jesus não mostrou assim. Ele não nos ensinou desse jeito. E a frase que eu mais amo escutar, e escuto muito aqui na nossa igreja é: o que Jesus faria? Verdade. Então, assim, vamos olhar para as coisas e nos questionar, vamos pedir um pouquinho mais o dom de discernimento, né? Vamos ter um pouquinho mais a curiosidade de saber de onde veio a história de todas as coisas, para que nós não estejamos até inconscientemente trazendo amuletos para dentro da nossa casa, nossa família, nosso convívio, nosso dia a dia, e tirando Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Porque a gente faz o que faz, né? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente faz algumas coisas? E até a questão de... A gente tava, acho que, comentando isso antes, né? Que dependendo de o que você está abrindo, na verdade, em vez de ser uma bênção, vai ser uma maldição, vai ser uma porta espiritual, né? Para que demônios entrem na sua vida. A gente tem que falar sobre isso. Claro. A gente tem que falar sobre... Demônios entram na sua vida, na sua casa, que vão atrapalhar, vão desorganizar, porque o diabo, ele vem para mentir, para atrapalhar, para desorientar, enquanto Cristo ilumina, né? Então, às vezes, e até Davi fala, né, que um abismo chama outro abismo, né? Então, às vezes, a gente quer... Pela ansiedade do nosso coração, a gente quer uma resposta, né? A gente procura, quem sabe, uma cartomante, procura cartas, procura rituais, outros meios, né? E a gente não vai consultar o que é para ser consultado, que é Deus, né? E Deus fala que não quer feitiçaria, né? Que ele é contra, que isso vai te trazer malefícios, né? E as pessoas, nessa ansiedade, né? E até eu acho que uma falta de fé, né? Total. Uma falta de fé, porque não acredita na soberania de Deus, que Deus cuida do futuro, que Deus protege, né? Que Deus é um Deus poderoso, que Deus é salvador, né? Até uma das coisas que eu queria falar sobre o signo, que às vezes a pessoa dá desculpa de não melhorar, de não mudar. Não, mas... vou dar um exemplo, né? Não, mas é que eu sou muito brabo, eu sou muito sincero porque o meu signo é esse, né? A desculpa pra não mudar, pra não ser uma pessoa melhor, pra não se atualizar, né? E sendo que nós, como cristãos, a gente acredita no Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo, o que é? Domínio próprio, né? Então, como assim? Que o teu signo não deixa o Espírito Santo te usar, então, eu te ver como é perigoso isso, né? Vai induzindo as pessoas, né? Por algumas características genéricas, né? Porque, vamos e viemos, são características genéricas, porque até eu entrei naquela coisa da profecia antes, né? Eu acho que não fechei essa chave, que as profecias falavam que seriam coisas ruins que vai acontecer. Agora, no signo... é uma coisinha, vai ser só uma turbulência, mas depois você vai vencer, depois você vai triunfar. É só essa semana, mas semana que vem já vai ser bom, né? E quanto a profecia dizia, não, arruma a tua casa, senão você vai morrer, né? Sim. Então, claro, estamos falando do Antigo Testamento, né? Depois que Jesus veio, nós estamos no tempo da graça. Mas, só para dizer que é genérico, né? As características que é colocado ali, por mais que você ache que se encaixe muito com você, é genérico. É fácil de a gente dizer que, não, eu tenho certeza que você está passando uma dificuldade, porque todo mundo está passando uma dificuldade. Em algum momento passa, né? Então, é aquele negócio, a soberania de Deus, né? Mas sabe, Gui, que eu acho que o que vende, e vende por isso, porque são coisas genéricas, coisas fáceis e que o ser humano consegue alcançar. Né? Sim. Porque, por exemplo, se eu falar que a pedra tal vai evitar o mal-olhado, é fácil de eu comprar a pedra. Porque a pedra tá ali, custa dinheiro, por mais caro que seja, né? Eu posso trabalhar, ter dinheiro e comprar aquela pedra, e aquilo vai resolver um problema que eu tô resolvendo o problema. Nossa. Então, acho que é por isso que vende. Sim. Né? Eu tava aqui falando e eu pensando, porque é muito fácil a gente tirar o Espírito Santo da equação, né? Porque, em tese, a Bíblia nos mostra que nós não precisamos de nenhum amuleto. Nós precisamos do Espírito Santo, que é ele que nos convence o caminho, é ele que nos ensina, é ele que nos convence do pecado para que nós andamos no caminho certo e vai nos conduzir para nos levar até a mansão, até o reino, até o local onde Jesus preparou um lugar para nós ir morar com ele. Mas eu não consigo comprar o Espírito Santo. Porque não tem dinheiro que eu possa pagar e fazer com ele assim, Espírito Santo, paguei o ingresso, agora tu me conduz aqui. É algo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Sabe que, falando nisso,
É até interessante falar, às vezes, isso dentro da igreja, né? Essa idolatria, essa busca dentro da igreja, que algumas pessoas, em vez de buscar a Deus, buscar na palavra de Deus, buscar em oração, não, elas querem procurar o profeta, elas querem procurar a profecia, né? Elas querem que alguém faça o trabalho por elas. Elas não pagar, terceirizar o serviço, terceirizar o serviço, que é simples como você falou. Sim. É um momento de oração, né? Mas elas não querem passar por a espera, talvez, da resposta de Deus, Sim. né? Elas querem... A ansiedade do nosso coração é querer as respostas rápido. E daí, às vezes, até o profeta do Pix ali, né? Paga para receber uma profecia, né? Sendo que isso é antibíblico, né? Sim. Mas hoje, né, eu confesso que eu recebi por alguém, não lembro quem agora que me enviou, porque não uso TikTok, não costumo, né, entrar ali e observar, mas eu recebi alguém que tava numa live, até vou te ser bem sério, não sei se era no TikTok ou algum outro streaming de live, assim, tava em uma live um pastor e cada pessoa que enviava ali, tem um negócio de super fã ou alguma coisa ali que tu paga pra enviar uma mensagem. Cada pessoa que enviava a mensagem entregava uma profecia. Ou seja, a profecia era diante do pagamento, não era algo que Deus tá... tipo assim, profecia nesse miojo, né? Se tu pagou bem, tu vai ganhar uma mais completinha. Pagou mal, não dá, então é só um Cup Noodles. Agora é só aquela de 1 minuto, mais devagar, assim. Isso da mesma forma. Qual é a diferença disso pro tarô, pra essas pra cartas, qualquer outra coisa. pra qualquer outra coisa? Nossa, é igual, né? Só que isso, eu até ia trazer essas profetadas, né, que aconteceram, que eu recebi esse vídeo, pra trazer algo que acontece hoje, que é o quê? Eles pegam as coisas sagradas e transformam em amuletos, né? Sim. Eles, transformam Deus em um amuleto, né? Então, Sim. quem dirá as coisas sagradas, mas a igreja, a comunhão, o grupo, o convívio, o pastor, eles conseguem transformar todas essas coisas em amuleto. Porque tem pessoas que têm o pastor como um amuleto. Tem pessoas que têm a irmã do círculo de oração como um ídolo, porque não, eu sei que se eu tiver com a dor tal, é a irmã fulana que tem que orar. Então já não é mais Deus que opera, é a fulana que tá orando. Só há um mediador? Só um mediador, uma Mariazinha do... Não. Não. Não é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia está falando que só existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. E te convido, né, já encerrando, porque o horário passou rápido também, mas pra gente já fechar esse ponto e finalizar. Observa. Será que o que você tem confiado não é um amuleto? Você está confiando realmente em Jesus? Ou você está confiando em coisas que surgiram, que te passaram, que te ensinaram e que tem sido um amuleto para a sua vida? Será que o Espírito Santo realmente tem te convencido, tem te ensinado que Jesus é o suficiente para que você esteja protegido, para que você esteja bem cuidado, que realmente como Davi falou, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, porque eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Cristo? Então, assim, para observar um pouquinho a tua vida, para pensar se realmente você tem tido essa responsabilidade de responsabilizar Cristo por as coisas boas que têm acontecido na tua vida e não o teu próprio braço ou aquilo que você conquistou. Eu acho que é muito importante a gente finalizar trazendo essa reflexão para que as pessoas, né, reflitam sobre isso. E quero deixar uma pergunta para você. Se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita na Bíblia, por que, né? Porque eu vou botar no contexto geral, por que nós estamos buscando respostas e verdades fora da Bíblia? Qual é o sentido disso, né? Então que a gente venha buscar mais em oração, e em comunhão, porque em comunhão a gente aprende, e principalmente lendo a Bíblia onde tem a verdade. A verdade está ali. É simples, o evangelho é simples, mas está ali, não, nada que está fora dali, né? E que a gente possa, como em Romanos 12:2 fala, que a gente não possa se amoldar, né? No modelo desse mundo, né? Viver como as pessoas desse mundo, pegar culturas que não são de Deus, mas que a gente possa acreditar, ter fé e viver um verdadeiro evangelho, né, o evangelho da Bíblia. Renovar e que você mente, né? renovar nossa mente através da palavra, né? Porque não do horóscopo. Porque essa renovação de mente vem muito de contra, né? Eu acredito porque várias gerações deram certo assim, né? Foi com esse chá, com esse amuleto, com essa pedra. Então, renove a sua mente, deixa que a Bíblia, né? Amém. A Bíblia faça essa transformação na tua mente, que Jesus transforme a ponto de você parar de acreditar porque fulano ou ciclano ou beltrano fazia. Não, é porque tá na Bíblia, porque Cristo me ensinou assim. Amém.
não deixe, né, de acompanhar o Bicast. Nós estamos aqui sempre trazendo um pouquinho sobre a palavra, sobre cultura, sobre fé, algumas curiosidades também. Mas, claro, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de ter comunhão com a sua igreja, não deixe de estar presente para que você possa também ter esse conhecimento, né, frutificando junto com a palavra, né, ela produzindo vida dentro de você, para que você possa ter esse conhecimento e não tá aí se ludibriando, não tá aí sendo enganado por amuletos que, quem sabe, disfarçados, estão tomando conta da sua vida. Eu me despeço aqui e passo a palavra também pro Gui se despedir e não esquece, segue a gente lá no Spotify, no YouTube, compartilha com o máximo de pessoas possível. Grande abraço, pessoal, até a próxima.